Lucas capítulo 7, nós vamos ler o versículo 36. Amém? Já podemos ler. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ler? Nos diz aqui a palavra de Deus assim, irmãos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um e estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual desses o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Nem me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou, pouco o ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, para que Deus continue nos abençoando, falando aos nossos corações através desse texto, dessa palavra. Chorai de mano, enxerga debaixo. Meu Deus, nós estamos em oração, nos banhos de Xeréia, clamando a Ti, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, Marai de Clama, pedimos a Ti a Tua misericórdia, a Tua unção, meu Deus, e na açúcar de mistério de fogo. Ó, Xarai de manto de açúcar de fire. Meu Deus amado, abra esta porta do céu e fale, Senhor, aos nossos corações, chega séria. Supre, Senhor, as nossas necessidades. Ó, Pai querido, de forma profunda e gloriosa e de forma sobrenatural, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos acender, irmãos, um bocadinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos
uma forma de crer. Os fariseus pertenciam a uma seita dentro do judaísmo. Dentro do próprio judaísmo tinha essa seita dos fariseus, que eles criam em anjos e eles criam em ressurreição de mortos. E tinha os saduceus, que aqui não está referindo aos saduceus, mas tinha uma outra seita dentro do judaísmo chamado saduceus. Os saduceus eram diferentes, eles não criam nem em anjos e nem em ressurreição de mortos, era o contrário dos fariseus. Então era diferente. Mas aqui está falando dos fariseus, mas os fariseus, eles tinham outro problema com eles, que eles julgavam um povo especial. Por causa da sua seita, eles julgavam um povo especial, melhor do que qualquer pessoa, melhor do que todo mundo. E eles julgavam sendo um povo muito sábio, porque entre os fariseus estavam os escribas, e os escribas, que também eram fariseus. Mas por que eles eram chamados de escriba? Porque eles faziam cópia da lei, eles faziam cópia da lei, então eram considerados doutores da lei, chamados doutores da lei. As leis mosaicas eram chamadas de doutores da lei, porque faziam cópia. Diz que tinha um temor muito grande a fazer a cópia, mas ao passo que, por outro lado, a gente vê na Bíblia que eles descuidavam, relaxavam também, não tinha alguns compromissos, não levavam a sério algumas coisas. Lendo a Bíblia a gente descobre isso. Então, meus irmãos, eles julgavam um povo especial por causa da sua seita. Nós somos um povo especial, somos diferentes, somos sábios. Inclusive a crença deles era baseada no conhecimento que eles tinham, na sabedoria que eles julgavam ter, era baseado nisso. Então, irmãos, eles tinham um problema com eles que ainda era maior ainda. Por causa disso, eles achavam que eles eram salvos, e os demais que não pertenciam à mesma seita não eram salvos, estavam excluídos, estavam fora, não tinha razão, não tinha conhecimento, era um povo sem cultura, era ralé, e não tinha conhecimento nenhum. Então não podia ser um povo salvo, mas eles sim, eles eram salvos, porque tinha conhecimento das leis mosaicas, e eram doutores da lei, ensinava as leis mosaicas, Então tinha esse problema com eles. Por isso eles julgavam ser mais santo também do que todas as demais pessoas. Eles eram santos. A Bíblia, quando refere a eles, irmãos, até refere que eles gostavam tanto de aparecer, que eles, quando estavam jejuando, no dia que eles jejuavam, era um pouco de jejum, mas no dia que eles jejuavam, eles iam para as praças e desfiguravam o rosto, ficavam com aquele, não penteava nem cabelo, Não penteava nem cabelo naquele dia, ficava com o rosto desfigurado assim, para mostrar para as pessoas que naquele dia eles estavam jejuando, para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando. A Bíblia diz que eles vestiam umas vestes compridas, para chamar a atenção das pessoas para a sua santidade, como se a santidade deles estivesse nas roupas que eles usavam. E alguns eram mais ousados ainda, pegavam e colocavam um sinetinho na barra das suas vestes, para chamar a atenção, para ser visto, para as pessoas perceberem, para as pessoas notarem eles, verem eles, enxergarem eles. Eles colocavam um sinetinho que eles mexiam, o sinetinho batia, Eles chamavam a atenção das pessoas. Eles queriam ser visto, queriam que as pessoas dessem atenção para eles, voltassem toda a atenção para eles. E esse aqui que a Bíblia está falando aqui, Simão, o nome dele é Simão, ele
deu na cabeça um dia de convidar Jesus para ir lá na sua casa. Mas, quem sabe, meus irmãos, a intenção dele não era receber Jesus no seu coração. A intenção dele não era aprender nada com Jesus. Quem sabe tivesse procurando algum pretexto contra o Senhor Jesus, porque eles eram contra os ensinamentos de Jesus. A gente lê na Bíblia, a gente vê isso, que eles eram contra os ensinamentos, eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus, eles eram contra o Senhor Jesus, por causa da sua seita, por causa da sua crença, da sua religião, eles eram contra o Senhor Jesus. Mas esse deu na cabeça de convidar o Senhor Jesus para ir talvez almoçar na sua casa. E almoçar na sua casa. E o Senhor Jesus foi convidado e foi, os seus discípulos foram com ele. Meus irmãos, quando chegaram ali na casa de Simão, esse homem, que era desse jeito, sentaram todos em volta da mesa, e esse Simão esqueceu, ou não fez caso, de algumas práticas que eram comum naquela época. Ele esqueceu. Naquela época era comum que quando chegava o hóspede, chegava com os pés empoeirados. Irmãos, as pessoas estavam a pé, distância longe, né? Então empoeirava bastante, seus pés ficavam empoeirados, né? E era comum quando chegava o hóspede, o dono da casa recebia, pegava uma bacia com água para a pessoa lavar os pés. Era uma prática comum no meio do povo. Simão esqueceu disso, ou então não fez questão nenhuma disso. Era comum também, irmãos, que quando o hóspede chegava, ele recebia uma unção, um hóspede especial recebia a unção do dono da casa. Simão esqueceu disso, ou então não fez questão nenhuma, não deu nenhuma importância para isso. Não ungiu o Senhor Jesus com óleo. Ele esqueceu de uma outra prática que era comum também naquela época no meio do povo, que era o ósculo santo. Nós não defendemos o ósculo santo, irmão. Não é pecado o ósculo santo. Sabe o que é o ósculo santo? É um beijinho na face. Tem gente que faz isso, não com essa mesma visão, com essa mesma ideia, com esse mesmo pensamento de ósculo santo, mas tem pessoas que fazem isso. Não é errado, não tem nada de errado um beijinho na face, é o ósculo santo. Mas naquela época era uma coisa que hoje não é tão comum, mas naquela época era muito comum, o ósculo santo. A pessoa chegava, o hóspede chegava, era recebido com um beijinho na face, o ósculo santo. Simão não fez isso. Ele esqueceu, ou então não deu importância nenhuma. Jesus também não reclamou, não falou nada. Eles sentaram então na mesa para almoçar. Sentaram então na mesa e Jesus estava ali, os discípulos estavam ali para almoçar. Mas de repente, enquanto eles almoçavam, aí entrou uma mulher que era vizinha, talvez, porque ela era conhecida de Simão. Simão conhecia, sabia quem era ela, Jesus também conhecia, porque Jesus conhece todas as coisas. O discípulo talvez não conhecesse, mas Jesus conhecia. Simão conhecia muito bem, talvez fosse vizinha, mas aquela mulher tinha hábitos estranhos. Era uma mulher rejeitada pela sociedade. Era uma mulher infeliz, no modo de dizer, porque não tinha amigos, porque era criticada, porque era humilhada, porque era zombada. Era uma mulher que tinha uma situação difícil, e a Bíblia chama de pecadora, mulher pecadora. Não, a Bíblia que não diz assim, não mostra claramente qual é o pecado que ela cometia, E tem algumas pessoas, irmãos, que até acham que essa mulher era Maria Madalena. A maioria das pessoas, quando se refere a Maria Madalena, se refere a essa mulher, ela tinha 7 demônios. A Bíblia não diz nada disso, e não tem
aqui nenhuma explicação também que essa mulher fosse Maria Madalena, talvez não fosse mesmo, mas a verdade é que essa mulher era uma mulher pecadora. Então, há um contraste aqui, de um lado estava uma mulher pecadora, totalmente com sua vida bagunçada, com sua vida atrapalhada espiritualmente falando, não tinha amigos talvez, não tinha, era problema, porque por causa dos seus pecados, o pecado é problema, né, irmãos? Pecado é problema. E essa mulher estava, de um lado estava essa mulher, do outro lado estava o outro que tinha uma religião. A mulher não tinha, ele tinha uma religião. De um lado estava um santo e do outro lado estava um miserável trabalhado que era a mulher. De um lado estava um de posição, do outro lado estava uma perdida, depravada. Há um contraste. Jesus estava ali. Meus irmãos, e aquela mulher, ela entrou ali com uma visão totalmente diferente da visão de Simão, aquele santo que convidou Jesus para ir na sua casa. Totalmente diferente. Simão convidou Jesus com aquela intenção assim: quem sabe eu vou achar aqui alguma coisa para acusar esse homem, quem sabe eu vou pegar ele hoje, né? É hoje que eu vou pegar ele no pulo, quem sabe ele vai contradizer aqui alguma coisa hoje, né? Essa talvez fosse a visão dele. Aquela mulher já entrou ali diferente. Hoje é a minha oportunidade de eu me aproximar de Jesus. Hoje é a minha oportunidade de eu ter um encontro com Jesus. É hoje. Jesus está na casa de Simão, sem ser convidada. Ela entrou, sem falar nada com ninguém. Ela entrou, não foi nem sequer convidada. E ela entrou e ela foi por detrás. Entrou por baixo da mesa. E tinha várias pessoas, a Bíblia refere aqui, várias pessoas, refere aos homens. Provavelmente nem tivesse mulher na mesa, tivesse só homens mesmo. Ela entrou e olhou os pés de um por um, e foi nos pés de Jesus. Ela sabia qual eram os pés do Senhor Jesus. Alguma coisa talvez pudesse identificar os pés do Senhor Jesus. E ela, quando viu os pés do Senhor Jesus debaixo da mesa, ela debruçou aos pés do Senhor Jesus e começou a chorar. E foi chorando. Por que será que ela estava chorando tanto debaixo da mesa e debruçando aos pés do Senhor Jesus? Ninguém disse nada, ninguém respondeu nada, mas ficaram todo mundo somente observando, e nem Jesus disse nada. De princípio. E aquela mulher ia chorando, as lágrimas caíam nos pés do Senhor Jesus. Ela pegava os seus cabelos, deveria ter um cabelo grande, né, para pegar os seus cabelos e passar nos pés do Senhor Jesus, deveria ter os cabelos grandes, né? Se fosse curtinho não dava. Para pegar os seus cabelos, passava nos pés do Senhor Jesus para limpar as lágrimas, e pegava daquele unguento, que era um perfume caro, que ela levou uma vasilha de unguento, um perfume caro, pegava daquele unguento e despejava sobre os pés do Senhor Jesus. Agora, os irmãos, veja a diferença entre o santo, pelo menos aquele que julgava ser santo, né, e aquela pobre e miserável que estava ali. O outro estava assim, cheio de orgulho, cheio do erro, cheio da razão, cheio de tudo. E aquela mulher, tudo que ela tinha era pecado.
ela esvaziou dos seus pecados aos pés do Senhor Jesus. Quem sabe, quando ela estava desbruçada ali chorando, ela estava, talvez, ainda que não fosse em voz alta, mas quem sabe em pensamento ou em voz baixinha, ela estava clamando: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me limpa dessa vida, muda a minha situação, muda a minha vida. E ela chorava, enxugava com os cabelos, pegava aquele perfume caríssimo. Imagina os irmãos, um perfume caro que os irmãos conhecem aí. Era um dos mais caros da época, o Gueto, um dos perfumes mais caros da época. Um perfume de um valor muito grande mesmo, muito alto. Era só pessoas que podiam possuir esse perfume, muitas vezes. E ela pegou esse perfume e despejava sobre os pés do Senhor Jesus. Derramou aquela vasilha de perfume toda, quase toda, aos pés do Senhor Jesus. E Simão, aquele Satão, estava só olhando, só observando. Mas no pensamento dele, na mente dele, ele falava consigo mesmo. Falava sozinho consigo mesmo. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não dava a mínima atenção para ela. Se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não aceitaria isso. Essa mulher aqui debaixo da mesa, chorando, derramando lágrimas sobre os seus pés e enxugando com os seus cabelos. Irmãos, imaginamos, a Bíblia não diz claramente, imaginamos que aquela mulher era uma prostituta. A Bíblia não diz claramente, não leva a entender isso. Era uma prostituta. E Simão estava pensando isso, ele estava só pensando, estava na sua mente. Jesus nem conhece essa mulher. Em outras palavras, ele queria dizer: Jesus não é o que é. Jesus não é o que dizem que é. Jesus não é aquilo que as pessoas pensam que é. Porque se ele fosse mesmo aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas dizem por aí, que ele é isso, que ele é aquilo, e coisa e tal, ele não ia aceitar uma coisa dessa. Se Jesus fosse santo mesmo, ele não ia aceitar um negócio desse. Essa pecadora, prostituta, vir fazer um negócio desse com ele. Ele não ia aceitar. Sinal que se ele está aceitando, quem sabe ele poderia dizer assim, porque está gostando. Mas ele não sabe quem é essa mulher. Ele não sabe. Mas Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe até o que a gente pensa, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor no Salmo, que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Antes dela sair nos nossos lábios, a palavra está só dentro de você. Só você está pensando. A palavra, você nem falou a palavra, você está pensando, imaginando. Só Jesus já sabe. Antes que você fale, antes que você diga qualquer coisa, ele sabe de tudo. Jesus consegue ler nitidamente a sua mente, nitidamente o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Nitidamente para ele está tudo claro, assim, como se fosse um telão bem grande do Senhor Jesus. Ninguém sabe o que você pensa, mas o Senhor Jesus sabe. E o Senhor Jesus sabia o que aquela mulher estava pensando, como sabia também o que aquele homem estava pensando naquela hora. E o Senhor Jesus então virou para Simão, para esse homem, e disse: olha, Simão, deixa eu te falar de uma coisa. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro. Um dinheiro, irmãos, ou um denário, era o salário de um trabalhador rural. De um dia, o salário de um dia. Um dinheiro ou um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador rural. Eles calculavam muito por aí. Um dinheiro ou um denário. Quando você refere a um dinheiro, você está referindo a um denário,
que era o salário de um trabalhador rural naquela época. O credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro, 500 denários, o outro devia somente 50, e o credor perdoou todos os dois. O credor perdoou todos os dois, mas qual dos dois o credor amou mais? Qual dos dois o credor amou mais? Aí Simão é mais do que depressa, mestre da sabedoria. Olha, eu tenho para mim que é aquele que devia mais, que devia 500. Aí Jesus diz: ó, respondeu muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Pois então eu quero te explicar aqui uma coisa. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: pois você, Simão, é o devedor, ou é o devedor que devia 50, e essa mulher aqui devia mais do que você, 500. Não falou com essas palavras, as palavras são outras, mas Jesus disse isso: você é o devedor que devia 50. Quer dizer, você devia pouco, ela não, ela devia mais, devia 500. Todos os dois foram perdoados. Agora, a quem muito se perdoa, muito se ama. Quanto mais a dívida é alta e é perdoada, porque o amor é maior, porque o amor é grande. Há uma diferença da pessoa que deve 10 reais e a pessoa que deve 1.000 reais. Há uma diferença da pessoa que deve 100 para aquele que deve 10 mil, 50 mil, né? Agora, se a pessoa te deve um valor desse, se comparando, e você vai perdoar essa pessoa, a quem mais se ama, a quem mais se perdoa, né? Quem mais se perdoa. Jesus disse: essa mulher aqui devia muito mais do que você, mas o amor de Deus foi muito maior para com ela do que para com você, porque você devia só 50. Foi isso que Jesus quis dizer aqui com essa parábola: você deve menos. Compara-se com aquela parábola que Jesus disse: a acreditação não precisa de médico, quem precisa de médico é quem está doente. Ou seja, aquele que não tem nenhum pecado não precisa ser perdoado, ele não tem nenhum pecado, não precisa de ser perdoado. Quem precisa de ser perdoado é aquele que pecou muito, aquele que já fez tantas coisas atrapalhadas, tantas coisas erradas. Esse é o doente. Aquele que já pecou muito, que tem tantos pecados, esse é o doente. Aquele que não pecou, aquele que não tem nenhum pecado, esse é o santo. Esse não precisa de médico, esse é da tentação, né? E esse é o Simão. Meus irmãos, a seita dos fariseus acabou. Bom, às vezes tem lá em Israel até hoje, eu não sei. Eu creio que acabou, se tiver, né? Nunca fui lá, mas a tradição ou uma sequência de vida dos fariseus, tanto dos fariseus como de pecadores, ainda continua, ainda existe. Tem pessoas que até hoje, até nos dias de hoje, a pessoa estufa o seu peito e diz: eu na fé, eu sou santo, eu não faço nada de errado, eu sou estudioso, eu faço jejum 2, 3 vezes por semana, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu faço muita caridade. Então eu não tenho com quem me preocupar, sou um salvo. Talvez você já viu ou ouviu alguém assim, conhece alguém assim, né? Que por causa da sua religião se julga ser tão santo que não precisa de nada nem de Deus, ou talvez muito menos de Deus.
de pessoa não? Talvez você já viu pessoas assim, né? Porque vai se passando de gerações para gerações. Mesmo não sendo fariseu, a pessoa se faz de fariseu. Mesmo não sendo fariseu, não pertencendo à seita dos fariseus, mas a pessoa se faz de fariseu, que se julga melhor do que todo mundo por causa da sua religião. Eu tenho uma religião, o outro não tem. Eu dou esmola, o outro não dá. Eu tenho as minhas vestes cumpridas, o outro não tem. Eu tenho isso e o outro não tem. Então eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. E esse deve pouco, porque ele deve pouco, porque ele não faz nada de errado. Então ele não deve. Entre aspas, não deve. Mas do mesmo modo, irmãos, tem aquelas pessoas que vêm às vezes carregadas de problema, carregadas de enfermidade, carregadas de pecado, e coloca tudo aos pés do Senhor Jesus. É aquele que já matou, que já roubou, que já fez isso, que já fez aquilo, que já falou, que já fez, vem com aquela carga inteira e diz: hoje é a minha oportunidade de eu falar com Jesus. Hoje é a minha oportunidade de eu me debruçar aos pés do Senhor Jesus. Hoje é a minha oportunidade de eu sair daqui livre desse fardo pesado. Hoje é a minha oportunidade que eu tenho. Não importa o que os outros vão dizerem, não importa o que os outros vão pensarem, não importa o que os outros vão fazerem. Hoje é a minha oportunidade. Eu tenho que colocar esse fardo pesado aos pés de Jesus. Tenho que aproveitar essa oportunidade que Jesus está presente. Existe esse outro lado, existe essa outra classe de pessoas assim. Qual das duas classes você pertence? Ou pertenceu? Né? Qual das duas classes? Se você pertenceu ou pertence à classe dos fariseus, o fariseu foi repreendido. O fariseu foi repreendido porque ele não observou os princípios. Era muito santo, mas era desleixado com os princípios. Era muito santo só entre aspas, só de aparência. Tem gente que é muito santo, mas só de aparência. Foi repreendido. Por que ele foi repreendido? Porque ele não observou aqueles princípios. Não deu o ósculo santo, não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, que era o hóspede, e não trouxe água para ele lavar os pés. Era o hóspede. Ele foi repreendido. Ó, Simão, quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ao contrário dela, ao contrário da mulher, porque a mulher lavou os meus pés com as lágrimas. Quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me ungiu com óleo. Ao contrário dela, ela me ungiu com perfume caro. Quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu o ósculo santo, mas ela não cessa de me beijar os pés desde que ela chegou. Na frente de todo mundo, aquela mulher foi elogiada e abençoada, foi bem-aventurada, porque o que Jesus disse para aquela mulher? O que Jesus disse para aquela mulher? No final do texto aqui, os irmãos ainda estão com a Bíblia aberta, está lá, né? Todos estão com a Bíblia aberta. Mas no final do texto que nós temos aqui, o que Jesus disse para aquela mulher? Vou até olhar aqui, né?
de novo, versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é ele? Não, vamos ler o primeiro aqui, 47. Por isso te digo que os teus muitos pecados, por isso eu te digo, estava falando para Simão, a conversa estava sendo dirigida a Simão. Por isso, Simão, eu te digo que os seus muitos pecados, que é o pecado da mulher, ele estava com a conversa sendo dirigida a Simão. Simão, por isso eu digo que os seus muitos pecados, que é os pecados da mulher, são perdoados. Os pecados delas são perdoados aqui, ó. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, que estava referindo a Simão, a esse a pouco ama. E disse a esse, aí eu voltou a conversa para ele, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Os teus pecados te são perdoados. Não falou nada para Simão. Os pecados dela foram perdoados, aquela multidão de pecado. O pecado dele não disse que foi perdoado, porque não houve quebrantamento, não houve arrependimento. Ele não se arrependeu em momento algum, ele não confessou os seus pecados em momento algum, porque ele era tal. Ele não confessou os seus pecados em momento algum, ele não sentiu necessidade de confessar o seu pecado, ele não sentiu necessidade de arrepender dos seus pecados, até porque no coração dele ele não tinha pecado. Mas aquela mulher foi diferente, porque ela sentiu a necessidade de confessar os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados e rejeitar o seu pecado, e ela foi perdoada. Aleluia, glória a Deus. E os que estavam à mesa, começaram a dizer entre si, só com ele mesmo: quem é este? Está vendo que eles não conheciam? Não conheciam. Alguns fariseus, amigos do fariseu que estava lá, publicando da casa, quem sabe até parente, até pessoa da família: quem é este que consegue perdoar pecados? Quem é esse que consegue perdoar pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquela mulher, meus irmãos, que entrou ali sem ser convidada, entrou ali com um fardo pesado que ela não aguentava mais carregar, foi tirada assim, ó. Porque o fardo pesado, irmãos, é o pecado. O pecado, ele traz um peso tão grande na vida da pessoa, que a pessoa vai andando assim, ó, curvada, vai se curvando, quando não aguenta, cai. É um fardo pesadíssimo, o fardo do pecado. Mas Jesus fez isso, tirou, e aquela mulher saiu dali leve, mas saiu dali salva. Saiu dali salva. O que o texto da palavra diz aqui? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então, se você pertence à classe dos fariseus, os fariseus foram repreendidos. Mas se você pertence à classe dos pecadores, ou é ou já foi, mas hoje está debruçado aos pés do Senhor Jesus, ou debruçou aos pés do Senhor Jesus, então Jesus está falando para você também que hoje os seus pecados te são perdoados. Vai, porque a tua fé te salvou. Mas se de tudo você não fez isso, Jesus está trazendo essa palavra aqui para você fazer isso. A palavra do Senhor nunca veio em vão. Toda vez que o Senhor nos dá uma palavra, é porque nós precisamos melhorar. Mesmo que já fizemos, mesmo que você já fez, quem sabe precisamos melhorar. Quem sabe algum pecado não confessado, quem sabe algum pecado oculto, quem sabe alguma atitude ainda negativa, quem sabe alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E
nessa noite o Senhor quer arrancar tudo isso, quer limpar tudo isso, para você sair daqui assim, flutuando. Você ouviu a palavra do Senhor Jesus, então não deixe também de jogar todo o seu pecado, toda a sua ansiedade aos pés dele, para que ele limpe e para que você seja salvo. Não deixe de fazer isso. Se não fez ainda, né? Se fez, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fique de pé um pouquinho. Vamos fazer uma pequena oração no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, o Senhor Jesus está falando aos nossos corações. Glória a Deus. Graças a Deus. O seu Espírito Santo te traz à mente algum tipo de pecado, alguma coisa que você fez, ou está fazendo, está praticando. Lance aos pés do Senhor Jesus agora nessa oração. Meu Deus, olha para as nossas vidas. Olha, Senhor, para as nossas necessidades. Pai querido, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Use de misericórdia para com todos nós, Pai, pois nós somos carentes. Meu Deus amado, nós não queremos ser como Simão, nós queremos ser, meu Pai amado, como aquela mulher, meu Deus amado, lançando as nossas necessidades, os nossos pecados, nossos erros, nossos problemas aos pés do Senhor, tudo que falamos, tudo que pensamos, meu Deus amado, que não foi de acordo com a vontade do Senhor, Pai. Meu Deus amado, nos ajude a viver uma vida de santidade, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de comunhão com o Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver experiências novas com o Senhor. Meu Deus, perdoa agora os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa as nossas transgressões, nos purifica de toda mazela, nos purifica, Senhor, de toda iniquidade, nos purifica de todo pecado. Meu Deus, nos lava, ó Senhor, nos limpa, nos purifica, Senhor, meu Pai, de palavras que falamos, de coisas que fizemos, atitudes erradas, meu Pai, que tomamos muitas vezes, meu Deus. Ó Pai, muitas vezes pecamos, ó Pai, em pensamento, palavras e obras, Senhor, pecamos com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, meu Pai amado, de diversas formas nós pecamos, e por isso, ó Pai, nós queremos colocar agora tudo diante dos pés do Senhor Jesus, e queremos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos perdoar aqui nessa noite, de tudo que fizemos, ó Pai, que não foi do agrado do Senhor, Pai, que não foi da vontade do Senhor, ó Pai. Meu Deus amado, que tudo seja agora lançado aos teus pés, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa de misericórdia para com todos nós, ó Pai. É o que eu te peço agora.